Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam. E olha lá, vamos dar continuidade? Página 44, historinhas e histórias. Acredito, como já falei, que fomos criados por Deus para uma vida abundante em todos os aspectos. E que os acontecimentos da vida de qualquer pessoa por si só deveriam levá-la a esse padrão de excelência. São como as águas de um rio que naturalmente flui em direção ao mar. Essa é a natureza e o normal para o rio. Para represá-lo, será necessário um esforço muito grande de fazer barragens ou desviar o curso natural das águas. A abundância é a natureza de Deus e, consequentemente, a natureza humana. Se, porém, você não está vivendo essa abundância e plenitude, é porque existe uma barragem, um desvio, que impede o fluir dessa natureza abundante em você. E por isso, você começa a ler já dá sono, né? E por incrível que pareça, somos nós que, através de comportamentos muitas vezes inocentes e despretensiosos, criamos verdadeiras barragens e desvio de todo o bem que deveria chegar até nós. A boa notícia que trago aqui, na boa notícia que trago até aqui é que, além de não atrapalhar, podemos também usar essa força gigantesca para acelerar esse fluir de coisas boas em nossas vidas. O nome que daremos a essa força é historinhas. Historinhas que são estruturas linguísticas, verbais e mentais que validam, explicam e justificam nosso fracasso, nossa falha e nossos insucessos. Uma maneira às vezes sutil e outras vezes explícitas de não nos responsabilizarmos por resultados, ações e comportamentos que não deram certo em nossa vida. Como é cômodo ou menos oneroso ser demitido e ter toda uma historinha ensaiada para explicar, ou melhor, justificar o porquê do ocorrido. Como é mais fácil e mais confortável encarar o diretor do colégio do filho que acaba de ser expulso e contar a historinha de que criou os dois filhos da mesma maneira e só um é problemático. Aparentemente, as historinhas trazem conforto, mas na realidade elas causam duas consequências devastadoras na vida das pessoas. A primeira é que elas atacam a autorresponsabilidade, conceito que vamos explicar melhor no capítulo 3. Ou seja, elas tiram a autonomia do seu autor, deixando-o como refém da situação. No caso do pai diante do diretor, a historinha o coloca como vítima impotente da situação, como se não tivesse o que fazer. Afinal, o outro filho nunca teve problemas na escola e os dois foram criados da mesma maneira. E a segunda consequência é o fato de essa historinha ser interpretada como verdade pelo cérebro. Faz muito tempo, assim, não sei quantos anos, que eu já entendi isso, né? Que o cérebro, ele acredita na história que a gente conta para ele. E por muitos anos, mesmo sendo cristã, eu falava, né, que tinha perdoado meu pai
mas a ausência paterna, o mal-estar, aquilo que corroía por dentro existia. E eu, quando disse, né, que tinha perdoado meu pai, logo que eu me converti com 15, eu vivia ainda esperando ele. Converti, tudo vai ser lindo, né? Perdoei meu pai, tudo vai ser lindo. E aí eu ficava esperando ele. E aí ficava esperando ele e ele continuava a ser ausente, não fazia. E aí eu comecei então a procurar ele, mas sempre assim com aquele rancor no sentido de cobrar. Eu cobrava, sabe? Eu dava sermão, eu falava um monte. Por quê? Porque eu tava clamando por amor, atenção. E aí isso foi só, mesmo aí já na fase adulta, né? Então assim, penso eu, vou fazer daqui uns dias 39. Com 33 anos eu fiz um aniversário, né? Daqui um dia vai ser meu aniversário, eu fiz um aniversário. Porque antes disso eu já tinha começado a fazer vários processos no sentido de autoconhecimento e compreendi que eu tinha que me libertar e que eu tinha que fazer as pazes com a minha história. Eu acho que desde os 31. E aí, com 33, eu fiz esse aniversário. Até fiz uma camiseta, uma blusa, uma bata pra mim. E na bata tinha eu faço as pazes com a minha história. E aí, outras horas, eu conto outras coisas. Mas isso é muito forte. Ontem mesmo estava conversando com uma colega, com uma amiga, na verdade, sobre isso, né? Sobre uma situação onde a pessoa criou uma historinha na cabeça dela e ela segue aquilo como verdade. E essa historinha a deixa na zona de conforto, a pessoa na zona de conforto, e a deixa assim com alívio, porque a historinha é a culpa do outro, é por causa do outro, é por causa do contexto de terceiros. Então isso é bem delicado, muito mesmo. No caso do pai diante, tá. Afinal, o outro filho nunca teve e a segunda, tá. O cérebro não escolhe no que acreditar. Tava falando antes, né? E quanto mais vezes for contada, e com mais intensidade emocional for dita, mais presa dentro a pessoa ficará. O cérebro não escolhe no que acreditar. Assim, o que você mais comunica, mais verdadeiro será. Nesse caso, esse filho será, de fato, a ovelha negra da família. O menino problema, provavelmente sem solução. Quantas historinhas temos contado para justificar nossos fracassos? Quantas historinhas temos criado e contado para justificar ou explicar nossa permanência no grande tonel da zona de conforto? É comum acreditarmos que historinhas são mentirinhas ou disfarces simples para algo do que queremos fugir ou sobre o qual não queremos reconhecer nossa responsabilidade. Na verdade, existem 3 categorias de historinha: mentiras, exageros, verdades e, por fim, brincadeiras. As historinhas mentirosas são justificadas, inventadas com o objetivo de diminuir a culpa. Já as historinhas verdadeiras são uma tentativa de acusar o outro ou de se eximir da responsabilidade dos próprios atos. As brincadeiras fazem a pessoa fechar os olhos para o problema, tirar o foco do assunto por meio de uma piada ou de algo engraçado dito sobre o problema. Seja qual for o tipo de historinha, elas destroem a autoimagem e deixam seus autores impotentes na medida da ação e do comportamento de certos da impossibilidade de realizar. Para entender melhor as historinhas, vamos a 3 exemplos reais. Caso 1.
Certa vez encontrei um antigo parceiro comercial e começamos a conversar até chegarmos ao assunto saúde. Nesse momento ele olhou para mim com um tom de seriedade e impotência e confidenciou: você sabe, eu não como nada e mesmo assim não paro de engordar. Sua esposa, que estava com ele, olhou para baixo e ensaiou um sorriso irônico. E ele continuou: meu médico disse que meu metabolismo é muito lento para a queima de gordura. Por isso é que estou assim, tão acima do peso. Com respeito e com certa firmeza, o indaguei: que exame seu médico fez para avaliar seu metabolismo e queima de caloria? Ao que a esposa do meu ex-parceiro respondeu: historinha, Paulo Vieira, tudo historinha. Nem médico ele tem. A questão é que ele come muita besteira, principalmente à noite, na hora de dormir. Na verdade, nossa cama é a mesa do piquenique dele e a TV é a paisagem. Nessa primeira historinha, como a própria esposa denunciou, toda aquela conversa de mentira era mentira do marido. Primeiro, ele de fato comia muito, principalmente à noite. Segundo, nenhum médico falou que ele tinha metabolismo lento na queima de caloria. Era apenas uma inverdade para explicar sua obesidade, tirando dele a culpa ou a responsabilidade pelos quilos a mais. E como o problema de sua obesidade não era responsabilidade dele, afinal, o responsável era o metabolismo lento. Por que mudar? Por que adotar um estilo de vida saudável, uma vez que o seu metabolismo queima calorias na velocidade de uma tartaruga de aquário? Essa historinha se classifica da seguinte maneira: categoria, mentira; comportamento, justificação e diminuição da culpa pela aparência obesa; resultado primário, obesidade; resultado secundário, possíveis problema de saúde, problemas conjugais, baixa produtividade profissional, pouca atividade sexual.